alale maswala, unrume mwaninyu, alale maswala, unrume mwaninyu, alale maswala, unrume mwaninyu, alale maswala. Aleluia. Amém. Vamos orar antes de tomarmos os nossos assentos. Falarmos com o Senhor para que Ele possa revelar-se a nós em relação à palavra que temos para ministrar no dia de hoje. O tema que vamos abordar hoje vai ser em relação à rede lançada no mar e o tipo de peixes que essa rede colheu. Vamos entender o que significa isso, que tipo de rede afinal de contas estamos a falar e que tipo de peixes afinal de contas estamos a falar. Por isso vamos orar para que Deus possa manifestar-se no nosso meio, Ele de forma poderosa possa nos usar, nos revelar, nos ensinar, nos instruir. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, amado Jesus Em Cristo, nome de Senhor, Jesus mais outra Cristo, vez. estamos aqui reunidos. Neste tempo, Senhor, tu a te Senhor, agradecer, manifeste-se sobre neste este tempo, lugar. Senhor, tu a te Opere no agradecer nosso meio de forma e tu a pedir, poderosa, de forma Senhor, neste tempo, magnífica, Senhor, tudo, Em Senhor, nome de aquele Jesus. mensagem que vai Que o Senhor possa vai ser, abrir o ouvido de cada alma que está aqui, ouvir a para que tua possa palavra, entender Senhor, de forma tudo, genuína a tua Senhor, palavra. que vai falar, Revela agora, Senhor, papai, em no nome de Jesus. Senhor, Manifesta agora, nós Senhor, no queremos te nome de louvar, Jesus. nós, Toda a palavra, Senhor, Senhor, que sair da minha quero boca, entender Senhor, o que venha é do alto, isso, porque o quero Senhor é quem me dizer. mandatou para tal. Queremos O entender Senhor em é nome quem me de revelou Jesus. para tal. O Senhor é Quero quem me instruiu para tal. Tudo, Por isso, Senhor, Pai, qualquer esta palavra que mensagem vai sair não para saia nós, da boca queremos vazia. em nome de Assim Jesus. como a chuva quando desce do alto, nunca molhe a terra, se que faça frutificar alguma coisa, Em nome de germinar Jesus. alguma coisa. Pai, é esta palavra que possa trazer os devidos frutos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te entrego a cada alma que está aqui acompanhando, ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Podemos tomar os nossos assentos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreve Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 47 até ao versículo 51. Mateus capítulo 13, versículo 47 até ao versículo 51. Versículo 40. Versículo 47 até 51. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 13, versículo 47. O reino de Deus ainda pode ser comparado a uma rede que, quando jogada no mar, Nolo mananluku omene owirimo onlatani herianto kontavi nakalakaori helia recolheu peixes de todos os tipos. nakalakaori helia machini ninamenche hopa chovrikanacha. Quando a rede ficou cheia, os pescadores Tavina ne puxaram charaka anamamenchala ahopurula para a praia e, sentados, Ahopurulela. escolheram os peixes, waparea watayani punkomaka pancha kotan lihanacha ehopanyi. colocando os bons em cestos e jogando os ruins fora. Chore ranyo ahelakan kafi akani chona na ranyo arihela kavate. No fim dos tempos também será assim. Umala ni mahuku onko kalachichale. Os anjos virão para separar as pessoas Minepa más chinkowa das pessoas justas. parwa wanyani ha atu ota kalandrima na atore randrima. E depois vão jogar os maus na fornalha acesa, Vano ota kalandrima ankori helia wa moroni. onde eles vão chorar e ranger os Ni dentes. puro ankela ya unla nulu mani hameno. Jesus perguntou então Yesu ahako hacha vano. aos seus discípulos: Awitu chawe. vocês entenderam as coisas que eu acabei de lhes dizer? Wati ba munno viriana chitu ki himera lyaka ni nya. E eles Ni responderam: aina yaho himya cha. sim, entendemos. Aye ni hewa. 52. E Esse é o Jesus, 51. sim, Aleluia. amém. Amém. Vocês entenderam o que acabou de ser lido?
Aleluia. Amém. A Bíblia nos ensina aqui uma parábola. E eu tenho dito que as parábolas... Não tem alguém para ajudar a interpretar? Tá bem. As parábolas têm sido mensagens que Jesus sempre trazia e nos traz, fazendo uma ilustração, fazendo uma comparação. Jesus estava a explicar aos seus discípulos em relação ao que era o reino de Deus, em relação ao que se assemelhava o reino de Deus. Como trata-se do reino de Deus, é algo espiritual, algo espiritual deve ser entendido espiritualmente. O reino de Deus, só quem entende é quem é de Deus. Jesus fazia todo esforço no sentido de trazer o reino de Deus aos humanos, explicar o reino de Deus aos homens, ou por outra, explicar as coisas espirituais aos homens não espirituais, explicar as coisas de Deus às pessoas que nem entendiam em relação às coisas de Deus. E o único meu termo mais simples e fácil de explicar a espiritualidade para os homens, para os humanos, Jesus usava as parábolas. As parábolas eram comparações, eram ilustrações. Ou por outra, ele pegava uma mensagem celestial para trazer uma interpretação no sentido humano. Por isso, aqui, nos versículos que nós lemos, encontramos, primeiro no versículo 47, ele diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Aleluia. Prestem atenção nas primeiras palavras. A Bíblia diz: e igualmente o reino dos céus é semelhante. Aleluia. Não diz o reino de Deus é. Ele diz o reino de Deus é semelhante. Significa que Jesus Cristo está a semelhar o que é celestial a comparar com alguma coisa que acontece no natural. Ou por outra, Jesus Cristo está a explicar em parábolas, está a explicar em exemplos claros, está a explicar as coisas celestiais com palavras humanas, com situações humanas, com contexto humano. Por isso diz: igualmente o reino dos céus é semelhante, está a se assemelhar. É semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Aleluia. Quando Jesus diz é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixes, Jesus não está a querer dizer de que o reino de Deus é sobre peixe. Jesus não está a querer dizer de que o reino de Deus é sobre pesca. Jesus não está a querer dizer de que o reino de Deus é em relação ao lançar a rede no mar. Jesus não era pescador. Embora que tinha alguns discípulos pescadores. A missão de Jesus no mundo não veio sobre pescar peixes. A missão de Jesus no mundo não veio sobre lançar a rede no mar. Jesus não tinha barco. Jesus não tinha rede. Jesus não tinha peixes. Nem andava com peixes. Mas a Bíblia nos ensina que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. E essa rede apanha toda a qualidade de peixes. Apanha toda a sorte de peixes. Aqui vamos compreender uma coisa. Quando Jesus está a falar de uma rede, não está a falar da rede no contexto físico. Isto é uma comparação. A rede referida, a rede lançada, é a palavra de Deus que é ensinada todos os dias. É a palavra de Deus que é espalhada a todas as nações. É a palavra de Deus que a cada dia, a cada manhã, a cada hora é proclamada para as nações. É anunciada para os povos. É ensinada para as pessoas. A rede representa aqui a palavra de Deus. E o mar, nesse contexto, não é o mar no sentido físico que nós entendemos. Como eu disse, isso é uma parábola, é uma comparação. Precisamos entender no sentido espiritual, não natural. O mar referido ali é o mundo em que nós estamos. Este mundo que nós estamos, a Bíblia diz que importa que o Evangelho seja anunciado até os confins da terra. Importa que a mensagem seja proclamada a todas as nações. Importa que o Evangelho chegue a todas as tribos, nações e línguas. E só assim virá o reino de Deus. Por isso a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Significa que a palavra de Deus, ela é uma rede. E o mar é o mundo em que nós estamos. Esta palavra
palavra é lançada ao mar. E quando é lançada no mar, espera-se colher alguns peixes. Espera-se tirar, pescar alguns peixes. E a Bíblia diz que aquela rede, quando é lançada no mar, e ela, a Bíblia diz que pega toda sorte de peixes. Pega todo tipo de peixes. O tipo de peixe referido aqui são as nações, são os povos, são as línguas. Você e eu constituímos o peixe nesse contexto. Você e eu constituímos o peixe nessa comparação aqui. Por isso, certa vez, Jesus encontrou Pedro. E Jesus falou para Pedro, lança a rede ao mar. Jesus queria fazer entender a Pedro de que a rede que ele referia ali não era rede como tal. Ele estava a querer lhe dar uma lição, uma ilustração. Quando Pedro lança a rede ao mar e ele pesca a quantidade de peixes que teve, e depois ele diz, afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador, Jesus fala para Pedro, Pedro, eu te farei a partir de hoje pescador de homens. Aleluia. Então significa que o peixe referido para Jesus, os homens é que são peixes. Nós é que constituímos peixes para Deus nesta parábola. A palavra de Deus é a rede que se refere nesta parábola. O mar é o mundo em que nós estamos. Este mundo. Importa que o evangelho seja pregado, seja anunciado, seja proclamado. Todo mundo deve saber que Jesus é Salvador. Todo mundo deve saber que é Jesus que cura. Todo mundo deve saber que é Jesus que restaura. Todo mundo deve saber que é Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado ao céu, virá pela segunda vez para levar a todos aqueles que acreditam nele. Todo mundo deve saber que haverá um dia de julgamento, haverá um dia de juízo final, em que todas as nações serão reunidas e haverá separação dos maus e dos bons. E a parábola continua. Eu expliquei no versículo 44 de que o peixe representa o quê? Representa a nós. O peixe representa a nós. E o mar, neste contexto, representa o quê? Ao mundo. Representa o mundo. E a rede lançada ao mar representa o quê? A palavra de Deus. Aleluia. E no versículo 48 diz, e estando cheia, aleluia. Amém. Aqui é um ponto muito crucial, é um ponto muito importante. Significa que a rede, quando é lançada ao mar, a rede espera-se que fique cheia. Ou por outra, a palavra quando é pregada, a palavra quando é anunciada, espera-se que dê os devidos frutos. Espera-se que chegue a todos. Espera-se que alcance a todos. Espera-se que chegue nos ouvidos de todos. Querendo ou não, queira ou não, aceitando como não, mas a palavra deve chegar a todos. Aleluia. Amém. Queira aceitar ou não, mas a pessoa deve saber que é Jesus que salva. A pessoa aceitar ou não deve saber que o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Aceitar a pessoa ou não deve saber que Jesus é a solução da sua situação. Aceitar a pessoa como não deve saber que Jesus virá, Jesus nos levará e Jesus julgará. Aleluia! Então a Bíblia diz que estando cheia a rede, significa que quando a palavra se lança, quando a palavra se espalha, espera-se que fique cheia. Espera-se que chegue para todos. Espera-se que todos ouçam. Espera-se, porque todo mundo deve ouvir para que no dia de juízo não haja ninguém que possa dizer, Senhor, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca ouvi falar de que tu salvavas, eu nunca ouvi de que tu curavas. Se eu ouvisse isso, iria recorrer para si. Se eu ouvisse isso, iria me arrepender dos meus pecados. Se eu ouvisse isso, eu iria te aceitar como Senhor e meu Salvador. Mas hoje estou a ser julgado inocentemente. Querem me lançar no inferno inocentemente. Por favor, eu sou para que não haja pessoas que possam se justificar nesse sentido. Importa que a palavra seja proclamada. Importa que a palavra seja anunciada até aos hindus, até às nações mais recônditas, até às pessoas que estão nas ilhas mais profundas, até as nações menos civilizadas, devem ouvir de que existe um Salvador, e esse Salvador chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Vão ouvir, até na Arábia Saudita, vai chegar, até na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, nas Américas, até nas recônditas, nas zonas mais profundas
profundas em que não existe nem luz, nem energia, nem nada de civilização, lá deve chegar a mensagem para que no dia do juízo não haja quem possa dizer: Senhor, eu nunca ouvi falar de si, Senhor, eu nunca te conheci, Senhor, ninguém nunca me anunciou a seu respeito. Não pode haver, não haverá, porque a Bíblia diz que a palavra será proclamada a todas as nações. E quando chegar esse momento, quando a palavra for proclamada a todas as nações, vai acontecer uma coisa. Diz a seguir no versículo 48. E estando cheia, a puxaram para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins. Porém, lançaram fora. Aleluia. Amém. Estão a ver o que está a acontecer? A Bíblia diz que quando esta rede que é lançada ao mar, ela colhe toda a qualidade de peixes. Quando fica cheia, os pescadores entendem de que a rede já está cheia. Aleluia. Amém. Os pescadores aqui nesse contexto são os servos de Deus. São os anjos de Deus, aleluia. Amém. Porque nós esperamos. A Bíblia diz que nós julgaremos as nações. Nós esperamos que a rede fique cheia. O seu desejo como homem de Deus, o seu desejo como servo de Deus, deve ser fazer com que o evangelho chegue a todas as famílias, chegue a todas as pessoas. Mas já, tristemente, há pessoas que se acumulam o evangelho para si, que se acumulam a Cristo para si. Ao invés de saírem para fora, cumprirem o ID, eles estão a se recolher ainda em Jerusalém. Eles ainda estão à espera da instrução. Mas Jesus falou, quando o Espírito Santo descer, podem sair de Jerusalém, podem ir até os confins da terra pregando, anunciando. Mas enquanto não descer, esperem em Jerusalém. O Espírito Santo já desceu. Já temos toda a prerrogativa, toda a autoridade de proclamar, de anunciar o Evangelho. Nós somos chamados para anunciar. Aquele que anda no caminho mau, somos ensinados a instruir de colha. O seu caminho vai te levar à perdição. E essa responsabilidade não é de pastores, essa responsabilidade não é de evangelistas apenas, essa responsabilidade não é de profetas, apóstolos ou quem quer que seja, é responsabilidade de todo aquele que crê no Senhor Jesus, é responsabilidade de todo aquele que crê no Evangelho de Cristo. Anunciar a luz para os que estão na escuridão, anunciar o sabor, o sal da terra para aqueles que estão no mundo de angústia, anunciar a salvação para os que estão perdidos, aleluia. Amém. Diz assim: e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. A rede, quando é lançada no mar, apanha toda sorte de peixes. Os pescadores entendem que a rede já está cheia, então eles puxam a rede para a praia. Aleluia. Amém. O puxar a rede para a praia significa, é o momento em que haverá a ressurreição. Aleluia. Amém. Puxa-se a rede para a praia. Reúnem-se os peixes. A Bíblia diz que quando a trombeta soar, todos os mortos vão ressuscitar. Quando a trombeta soar, todos os que morreram em Cristo é que vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Por outra, haverá ressurreição de todos. Creia no Jesus como não. Creia no Senhor como não. Viva na santidade como não. Mas todo mundo vai ressuscitar. Chegará um tempo em que a rede vai ser puxada para o mar. Significa que uma reunião de todos os seres humanos. Uma reunião de todos que viveram na face da terra, uma reunião de todas as almas. É aí onde haverá julgamento. É aí que os políticos não vão escapar. É aí que os ladrões não vão escapar. É aí que os corruptos não vão escapar. É aí que os assassinos, é aí que aqueles que blasfemavam a palavra de Deus, aqueles satanistas não vão escapar. É nesse dia em que ninguém vai escapar. Não haverá presidente nenhum, não haverá governador nenhum, não haverá nem político, nem quem quer que seja que vai escapar desse julgamento. Todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Deus para ser julgado do mal que fazia na terra ou do bem que fazia na terra. Nós chegaremos no dia do juízo final, em que toda alma vai ressuscitar, toda alma vai levantar.
seremos então reunidos numa nação. A Bíblia diz que a rede será puxada. Haverá então uma seleção. Os peixes bons serão colocados nos cestos e os peixes ruins serão lançados no fogo, na fornalha ardente. Significa que aqueles que fizerem as boas obras, aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que obedecerem na palavra, forem firmes, forem persistentes, forem fortes no Senhor, esses é que serão peixes bons, é que serão colocados no cesto. O cesto, nesse contexto, representa o paraíso, representa o reino celestial, representa o lugar de Deus em que estaremos a gozar da vida eterna. Nós seremos aprovados se continuarmos firmes no Senhor. Nós seremos levados ao reino celestial se continuarmos nesse caminho do Senhor. Mas se formos maus, se formos mentirosos, se continuarmos no caminho da prostituição, no caminho do adultério, no caminho do engano, no caminho da mentira, no caminho do pecado, no caminho da corrupção, no caminho da maldade, no caminho de assassinato, no caminho da bandidagem, a Bíblia nos ensina que seremos classificados como peixes ruins, como peixes maus, e sendo peixes maus, classificados nesse contexto, seremos lançados no fogo, na fornalha ardente, onde o fogo queima continuamente, onde queima continuamente, arde, enxofre. A Bíblia diz que o bicho daquele fogo não morre, aleluia. Amém. O bicho do inferno não morre, arde continuamente. E vocês que praticam o mal, que cometem o pecado, que cometem atrocidades, não obedecem ao Senhor, não vivem no Senhor, andam a adorar nos cemitérios, a pôr maqueias, andam a adorar nas catacumbas, andam a adorar os antepassados, andam a adorar espíritos maus, andam nos caminhos de curanderismos, andam nas adivinhas. A Bíblia nos ensina que esse tipo de pessoas, os feiticeiros, os assassinos, todo aquele que pratica toda sorte de iniquidade e de pecado, será classificado como um peixe mau, um peixe ruim. E sendo um peixe ruim mau, será lançado no fogo eterno, onde queima, o fogo arde, arde sem parar, arde sem cessar. Aleluia. Amém. Então este é o versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. O cesto, o que é que representa? O cesto, eu disse, representa o reino celestial. Aleluia. Amém. Representa o paraíso. É aí que serão lançados os peixes bons. Mas os peixes maus, vejam onde é que serão lançados. A Bíblia diz que os ruins, porém, lançam fora. Aleluia. Amém. Lançam fora. Imagine, estamos na praia. Vamos no contexto, entronizar no contexto já então literal do próprio texto. Estamos na praia. Lançamos a rede. Pescamos os peixes. Existe peixe que se come e peixe que não se come. Sabem disso, né? Existe peixe bom, peixe de cabeça grande, peixe assustador, peixe tipo cobra, peixe que não sei que quer que seja. E puxamos a rede. O que que nós fazemos? Começamos a selecionar o peixe bom, e certamente colocamos no cesto. E o peixe mau, o que que fazemos? Lançamos na praia. É o que os pescadores fazem. Por isso, quando vocês vão na praia, vão encontrar aí peixes com cabeça assim, um peixe estranho, um peixe... Nunca encontram um peixe bom lançado no chão. Alguma vez encontraram um carapau lançado no chão de qualquer maneira? Não. Na praia, carapau, atum, os pescadores colheram aí, espalharam. Não fazem isso, porque é peixe bom. O peixe bom precisa ser cuidado. O peixe bom precisa ser conservado. O peixe bom precisa estar num lugar bom. Mas o peixe ruim deve estar num lugar ruim, pisoteado, pisado, escorraçado. É assim que se compara a todos que praticam o bem e praticam o mal. Os que praticam o bem serão conservados no reino celestial.
Cantarão todos os dias: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É lá onde não há dor, é lá onde não há fome, é lá onde não há tristeza, é lá onde não há lamento, é lá onde não há nem calor, nem frio, nem nada. Não precisamos de sol, não precisamos de lua, porque a glória do Senhor nos alumiará naquele lugar. Aleluia! Esse é o lugar celestial, esse é o paraíso que nos espera, esse é o reino de Deus que vai, a sua plenitude chegará quando a trombeta soar. A nova Jerusalém descerá. Mas ai daqueles que o dinheiro que deveria ser para os pobres estão a pôr encher nos seus bolsos. Ai daqueles que o dinheiro que deveria ser para construir estradas estão a pôr para os seus próprios sustentos. Estão a gastar com prostitutas em Dubai. Ai daqueles que se empenham e se apegam a dívidas ocultas que o povo nem sabe, inocentemente, que deve pagar é o povo. Ai daqueles que se esforçam em tudo, fazem de tudo para cometerem o mal, assassinam pessoas inocentes, matam pessoas que nada sabem, guerreiam, compram, negociam o povo, à custa do povo. Ai dessas pessoas. Ai daqueles que nas noites não dormem, fazendo mal contra o seu próprio próximo, fazendo mal contra quem nunca lhe fez nada. Ai daqueles que enveredam pelo caminho da injustiça. O juiz que, no lugar de julgar a causa justamente, favorece ao que não devia favorecer porque lhe satisfez algum intento. Ai daquele que é advogado, está a defender, no lugar de defender o inocente, está a defender o criminoso para dar continuidade com a sua criminalidade. Ai daquele que é médico, negligenciou a sua responsabilidade de tratar o paciente, no lugar de tratá-lo com harmonia, amor, paz, ele dá-lhe eutanásia, ele mata-lhe, ele negligencia, ele ignora-o. Ai dos enfermeiros que maltrataram os seus pacientes. Ai dos administradores que mal administraram os bens públicos. Ai de todos aqueles que cometeram toda sorte de injustiça. Ai dos pastores que, no lugar de dirigir as ovelhas do Senhor, dirigiram-se a si próprios. No lugar de sustentar as ovelhas do Senhor, eles comeram as ovelhas a si próprios. Ai desses homens de Deus. Ai daqueles que, no lugar de viverem na palavra, instruírem o povo na palavra, eles vivem à custa da palavra. O Deus deles é o ventre. Fazem de tudo para encher as suas barrigas. Fazem de tudo para encher os seus intentos. Ai dessas pessoas. O lugar que lhes será reservado é o fogo eterno. É o fogo infinito. Quando a trombeta soar, quando Jesus vier, não haverá escapatória, nem para presidente nenhum. Não haverá nem segurança nenhum que os protegerá. Não haverá nem mecumbaria, nem feitiço nenhum que poderá lhes guardar. Quando chegar naquele dia, ninguém vai escapar, porque tudo está patente e visível aos olhos do Senhor. Para terminar, no versículo 49... Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Amém. Assim vai acontecer na consumação dos séculos. Assim vai acontecer no fim do mundo. Então, termina o versículo 51. Disse-lhe Jesus: entendestes estas coisas? Aleluia! Essa é uma pergunta de Jesus. E é a mesma questão que eu coloco a cada um de vocês. Será que entenderam essas coisas? Ficaram nos vossos corações? Ficaram no vosso entendimento? Vocês sabem que a rede já está lançada em vós? Vocês sabem que a rede é a palavra de Deus? Vocês sabem que já aprenderam em relação à palavra de Deus? E como é que têm vivido? E como é que têm sido? São peixes bons? São peixes ruins? Porque a Bíblia diz que a rede, quando é lançada, ela não escolhe peixe.
escolhe todo, ela carrega todo tipo de peixe. A palavra não escolhe ninguém. A palavra não aponta ninguém. Tristemente e infelizmente, muitas pessoas que quando pregamos acham que estamos a lhes apontar. Aleluia. Amém. Existem esse tipo de pessoas. Está a me pregar, não existe isso. Né? Não existe. Como é que um homem de Deus vai jejuar? Né? Vai passar dias e noites sem dormir, a buscar a direção de Deus, né? Para depois alguém vir dizer, estava a me pregar. Aleluia. Né? Isso é falta de entendimento. Isso é falta de fé. Isso é falta de comunhão com o Senhor. Né? Aqui a Bíblia diz que a rede não escolhe a ninguém. Aleluia. A rede é lançada ao mar. O mar é o mundo. Nós somos os peixes, ela nos recolhe. Nos recolhe. A questão que fica aqui, que tipo de peixe você tem sido? Que tipo de peixe você é? E naquele dia, quando chegar o dia do julgamento, o dia da separação, o dia em que os justos e os maus serão separados, onde é que você vai se encontrar? Se hoje a trombeta soar, onde é que tu irás? Onde é que tu estarás? Se a morte te visitar, se Jesus hoje entrar, como é que será? Serás lançado ao inferno ou será lançado, irás no cesto, no reino celestial, no gozo eterno e infinito? Entendestes estas coisas? Foi assim que Jesus perguntou. E é a mesma questão que eu concluo em deixar para todos. Entendestes estas coisas? Os discípulos, a Bíblia nos ensina que deram uma resposta a Jesus. Mas eu não preciso de resposta de ninguém. Cada um vai refletindo a si próprio. Cada um vai refletindo sobre a sua vida. A Bíblia diz que, e disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Os discípulos entenderam. Os discípulos compreenderam que não era sobre pesca, que não era sobre rede no mar, que não era sobre peixe, que não era sobre a praia ou o mar como tal. Era sobre a palavra de Deus. Era sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Era sobre o dia do juízo final. Era sobre o julgamento. Era sobre aqueles que serão lançados no fogo e os que entrarão no reino celestial. Aleluia! Vamos nos colocar em pé. Coloque-se em pé. Vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos orar fervorosamente, poderosamente. Se tem sido um peixe-mão, é o momento de retificar o seu viver, o seu andar. Se tem sido um peixe bom, busque ainda, veja se não caia, busque ainda o Senhor. Confesse os seus pecados, se de certo modo você tem recebido a rede, você tem ouvido a palavra, mas não tem vivido conforme a palavra. Você tem ouvido de que Jesus é quem salva, mas ainda continua endurecendo o seu coração. Você tem ouvido de que a sua situação só é Jesus que tem solução, mas se calhar tem endurecido ainda o seu coração, o seu viver, o seu andar. Então hoje é o momento em que Jesus está a nos visitar, está a nos convidar, está a nos instruir. Vamos mudar o nosso viver. Se Jesus conseguiu transformar água em vinho, Ele pode transformar também a sua vida. Ele pode transformar também a sua situação. Se Jesus conseguiu ressuscitar um morto, Ele também pode ressuscitar a sua vida espiritual. Do morto para vivo, de fraco para o forte, de caído para levantado, de retrocesso para um sucesso. Aleluia! Pai Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero te entregar, Senhor, as nossas vidas. Eu quero te entregar a cada alma. Eu quero te entregar a cada coração, Senhor, que ouviu a sua palavra. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa encher de graça, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, no nome de Jesus Cristo, de forma poderosa, tocar o seu coração. Se tem sido um peixe mau, a partir